Estado de Direito. O Estado de Direito surgiu na Europa nos séculos XVIII e XIX após a Revolução Francesa, como uma oposição ao Estado absolutista, em que o rei se encontrava acima de todos os cidadãos e podia ordenar e mandar sem que mais nenhum poder lhe fizesse contrapeso. O que é Estado de Direito? O Estado de Direito é aquele em que o poder é limitado pela ordem jurídica constitucional. O direito irá dispor a forma de atuação do Estado, suas limitações e funções, ou seja, no Estado de Direito, os poderes são rigorosamente disciplinados por regras jurídicas. Esse tipo de Estado é formado por dois componentes: o Estado enquanto forma de organização política e o direito, enquanto conjunto das normas que regem o funcionamento de uma sociedade. Portanto, o poder do Estado encontra-se limitado pelo direito. O Estado de Direito, portanto, significa que as pessoas devem obedecer às leis e serem reguladas por elas. Porém, em uma teoria política e jurídica, ele deve ser lido de uma maneira mais estrita, no sentido de que o governo deve ser regulado pelas leis e sujeito a elas. Características do Estado de Direito. O Estado de Direito é composto por 3 elementos principais: império da lei, separação dos poderes e prevalência dos direitos individuais fundamentais. Império da lei. O império da lei indica que a lei deve ser imposta a todos, inclusive ao próprio Estado. O Estado tem personalidade jurídica e, por isso, é objeto do direito que ele próprio produz. Separação dos poderes. A separação dos poderes indica que o poder executivo não pode anular o poder legislativo, além do que deve ser acompanhado e julgado pelo poder judiciário. Trata-se de assegurar a independência dos poderes por meio da aplicação do sistema de freios e contrapesos. Prevalência dos direitos individuais fundamentais. A prevalência dos direitos individuais fundamentais se refere notadamente aos direitos individuais até o século XX, porque somente nesse período é que entraram em cena os direitos sociais e coletivos. Nessa linha, Norberto Bobbio nos traz uma diferenciação entre Estado de Direito, em sentido forte, fraco e fraquíssimo, como explica a seguir. Estado de Direito no sentido forte. São os estados constituídos por todos os mecanismos constitucionais que impedem ou obstaculizam o exercício arbitrário e ilegítimo do poder. Estado de Direito no sentido fraco. Trata-se do Estado não despótico, dirigido pelas leis. Estado de Direito no sentido fraquíssimo. Considera que as noções de Estado de Direito estão isentas de toda força qualificadora, como é o caso do Estado keynesiano, em que todos são Estados de Direito desde que resolvidos em seu ordenamento jurídico. Tendo isso em vista, uma maneira de identificar um Estado de Direito forte é analisar o grau de liberdade reconhecida pelo direito. Com relação a isso, é correto dizer, portanto, que um Estado de Direito em sentido forte tem comprometimento com a manutenção dos direitos fundamentais. Neste tipo de Estado, as leis são criadas pelo próprio Estado, através de seus representantes politicamente constituídos. Assim, o Estado cria as leis e essas passam a ser eficazes e aplicáveis, de forma que o próprio Estado fica adstrito ao cumprimento das regras e dos limites por ele mesmo impostas. No Estado de Direito, o poder estatal é limitado pela lei, não sendo absoluto, e o controle dessa limitação se dá através do acesso de todos ao poder judiciário, que deve possuir autoridade e autonomia para garantir que as leis existentes cumpram o seu papel de impor regras e limites ao exercício do poder estatal. Os aspectos do Estado de Direito são fundamentais para a garantia e efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais. Nesse sentido, conclui-se que, de acordo com o modelo de Estado de Direito, não deve o Estado confrontar as normas estabelecidas, não se admite a contradição entre as ações do Estado e as leis instituídas, garantindo uma igualdade formal, assegurando que a lei alcance a todos. Created using Powtoon.